E aí, jovens, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem. Então, gente, o nosso estudo de hoje é do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, né? O tema é Não se pode servir a Deus e a Mamon. E a gente vai falar do item 14 e o item 15. O item 14 é o desprendimento dos bens terrenos e o item 15 é a transmissão da riqueza, tá bem? Só que antes da gente iniciar o estudo, vamos fazer a nossa prece. Então, vamos acalmar o nosso coração, elevar o nosso pensamento, e que Jesus, nosso amado Mestre, Luiz Sérgio, nosso amigo e patrono, abençoe nosso estudo de hoje, que mais uma vez a gente possa aprender sobre os ensinos de Jesus e que a espiritualidade amiga nos ampare sempre. Que assim possa ser, graças a Deus. Vamos lá, né? Desprendimento dos bens terrenos. O que é isso? É para eu me desprender completamente dos meus bens materiais? É isso que Jesus quer de nós? Então, na verdade não. Apenas que nós precisamos apreciar e dar um justo valor aos bens materiais, né? Até porque os bens materiais servem como um caminho para o nosso desenvolvimento e para o nosso progresso. Então, ele é benéfico desde que eu utilize ele de uma boa forma. Porque a riqueza em si, ela é neutra. Ela não é nem boa e nem ruim. Tudo depende do que eu vou fazer com ela. Aqui no item 14 do Evangelho, né, do tema que a gente está falando, inicia assim. Venham, meus irmãos, meus amigos, trazer a minha pequena contribuição para vos ajudar a caminhar corajosamente na estrada do aperfeiçoamento onde entrastes. Nós devemos uns aos outros, e somente por uma união sincera e fraterna entre os espíritos e os encarnados é que a regeneração será possível. Então, essa união sincera e fraternal, né, que ele se refere, também é necessária existir entre os homens para que a vida aqui na Terra se torne cada vez mais produtiva e prazerosa para os seus habitantes, ou seja, para nós. Então, para isso é preciso que ela seja cultivada aí nos lares, nos locais de trabalho, de lazer, no centro espírita, na igreja, enfim, em todos os lugares. Porque o apego dos homens, né, aos bens terrenos é um dos mais fortes e difíceis obstáculos para o seu desenvolvimento espiritual, dificultando aí o desenvolvimento das capacidades afetivas e morais nos diversos relacionamentos humanos. E eles acabam se iludindo, né? Porque pensam que com esses bens, eles vão encontrar a felicidade, quando a verdadeira felicidade é um estado de espírito que depende de como se reage, né, às situações externas, de qualidade dos sentimentos, emoções e raciocínios despertados nessas reações. Então, não há nada de errado na pessoa desejar o progresso financeiro, né, até querer enriquecer, desde que o uso que ela faz desse dinheiro seja proveitoso não somente para si, como também para o próximo, né? Não deixar que o egoísmo tome conta e saber usar a matemática de Jesus, que seria dedicação mais doação igual a caridade. Não se pode servir a Deus e as riquezas, né? Qual é a verdadeira interpretação dessa frase? Jesus, ele não condena a riqueza, mas essa frase é interpretada como condenação, né? Ele pediu para um rapaz que deixasse seus bens aos pobres e depois o seguisse, mostrando, né, que o desapego é necessário para a prática da caridade. O apego, ele é incompatível com a doação, assim como o egoísmo é incompatível com a caridade. Na verdade, Jesus não pediu que o rapaz se desfizesse dos seus bens, mas que ele se desapegasse do dinheiro, né? Ninguém pode ser caridoso se o apego aos bens materiais for grande, porque o egoísmo vai sempre falar mais alto. Allan Kardec disse que se a riqueza fosse um meio de perdição, Deus teria colocado no mundo a condenação de todos nós. Então, o dinheiro ele não é incompatível com o progresso espiritual. Nós devemos saber trabalhar em nós mesmos o desapego, né? Porque as nossas boas obras é o que realmente levaremos para o outro lado da vida. E o dinheiro, ele é um poderoso facilitador disso. Os que usam, né, desses bens materiais
de uma forma exagerada, que gastam excessivamente sem pensar, comprovam, né, que quem desperdiça sua riqueza não quer dizer que tem aí um desprendimento dos bens terrenos. Eu estou aqui gastando com isso, gastando com aquilo, comprei um celular hoje, mês que vem eu sei que vai lançar um novo e eu vou comprar também, né? E isso tudo porque eu sou desapegado do dinheiro. Não é, né? Você só é indiferente aos próprios valores da vida, né? Esse dinheiro que é gasto aí exageradamente poderia ajudar muitas pessoas que necessitam. Então, eles estão apenas satisfazendo a si próprios, né, numa forma aí de egoísmo que os impede de usar para o bem os seus recursos. Aqui no Evangelho também cita um pai de família que acumula aí seus bens, sua riqueza, dizendo que é para os seus filhos. Só que, na verdade, ele está apenas se enganando em relação ao seu apego com os bens materiais. Só que se for verdade, né, realmente, o que esse pai de família diz, eles acabam dando aos filhos uma lição de egoísmo, né, de insensibilidade em relação ao amor ao próximo, né, ensinando a serem egoístas, inclusive com os próprios pais. E ao permitir a posse, né, de riquezas aí entre a avareza, que é a mesquinharia, e a fartura exagerada, tem um trecho aqui no Evangelho que diz: Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina ao rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. E tem também uma frase de Jesus que diz: Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Nessa frase, Jesus, né, conhecendo a imperfeição dos homens, seu passado e presente, recomenda que se deve aproveitar os bens terrenos ao alcance das mãos, até mesmo aqueles que foram conquistados através de atos injustos, os motivando aí na fraternidade, no bem ao próximo, para que os crimes de ódios, né, do passado próximo ou distante sejam substituídos por sentimentos fraternos, tornando todos irmãos abnegados uns dos outros. Então, assim, né, através do bom uso da riqueza, né, pouca ou muita, erros de injustiça, ódios e agressões de um passado, podem ser pagos, né, na atualidade, além de desenvolver o amor nas mentes e corações, né, dos benfeitores de hoje, que foram algozes ontem. Infelizmente, né, os bens terrenos muitas vezes estimulam também o orgulho, que já existe no homem. E esse sentimento atrapalha o desenvolvimento da humanidade, da generosidade, da fraternidade, da solidariedade, porque ele acaba se considerando superior aos outros e age como se não tivesse que prestar contas do uso que ele fez de todos os seus bens materiais e espirituais. Então, ser desprendido dos bens terrenos é considerar eles como um instrumento que proporciona o desenvolvimento espiritual do espírito imortal. É usar deles para o bem de si, da sua família e de todos que possam também se beneficiar, né, dessas riquezas, com a certeza de que se está ali sim desenvolvendo os verdadeiros bens, que são os espirituais, aqueles que acompanham o espírito onde quer que ele se encontre. E usar esses bens sem se prender a eles, de forma que se um dia você perder essa riqueza, você vai continuar sendo a mesma pessoa que era antes. Então a gente lembra de Paulo, né, o apóstolo, que disse no fim da sua vida: sei viver na abastança e sei viver na penúria. Né? Agir assim, né, é ser sábio e bom. A gente não deve ter nem desprezo e nem valorização acima do que valem os bens terrenos, mas devemos ver eles como meios e não como finalidades do viver na terra. E aí o Evangelho nos diz, né, não se desfazer de tudo que tem para se tornar mendigos voluntários e acabar se tornando uma carga para a sociedade, o que seria uma outra forma de egoísmo, porque você vai estar fugindo da responsabilidade que os bens terrenos dão a quem os possui, e nem usar eles apenas para o seu próprio prazer, na satisfação única e exclusiva das suas necessidades. Então, o rico ele tem uma missão, que é administrar ali a sua riqueza em proveito de tantos quantos couberem nesse benefício. Ou seja, ele deve usar a sua riqueza para ajudar o próximo, né, os que necessitam, e não só a si mesmo.
E mais uma vez o Evangelho nos diz: aprendei a contentar-vos com um pouco. Se sois pobres, não invejais os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não vos esqueçais de que os vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar o seu emprego. Agora nós vamos entrar no item 15, falando sobre a transmissão da riqueza. E Kardec pergunta: o princípio segundo o qual o homem é apenas o depositário da fortuna de que Deus lhe permite desfrutar durante a vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos descendentes? E aí São Luís responde: não, pode fazê-lo, porque a execução desse direito está sempre subordinada à vontade de Deus, cujas leis agem sempre de acordo com as necessidades evolutivas do espírito. Após o desencarne, nada mais da terra lhe pertence, Então, se for melhor para os seus herdeiros, pensando aí no processo evolutivo, se for melhor para eles ficar sem esses bens, eles vão perder, de alguma forma, ou por não precisarem da prova da riqueza, ou porque para eles serão mais proveitosas as experiências de pouco ou nada ter, além do que possam conquistar em uma vida mais simples. Antes da gente finalizar, vamos recapitular aqui alguns pontos importantes. O primeiro, que todos os bens da terra pertencem a Deus, até o nosso próprio corpo, porque isso aqui é um empréstimo que Deus, nosso Pai Divino, nos concedeu para ser utilizado para o bem. O segundo ponto é que após a morte, não será possível a gente levar as coisas materiais para o plano espiritual, como o videogame, a televisão, o computador, o celular, e por aí vai, Essas coisas materiais, elas são perecíveis e passageiras e de pouca duração. Então nós não podemos levar para o plano espiritual. Elas são necessárias somente aqui na nossa vida material. Outro ponto é que nós somos proprietários somente daquilo que nós podemos levar desse mundo. Nós podemos levar o conhecimento, a inteligência, os sentimentos de amor, de bondade, de paciência. Esses são os verdadeiros tesouros, pois são duráveis e eternos. Outra coisa, aquele que se apega muito ao dinheiro e às coisas materiais não tem tempo para se dedicar às coisas espirituais. Então eles acabam se afastando de Deus. Os espíritos que viveram mais a vida material do que a vida moral continuam apegados aos objetos e pessoas que deixaram aqui na Terra e são atraídos para os lugares onde viviam. Já os espíritos que não são mais apegados à Terra vão para onde eles possam aí exercitar o amor. Um outro ponto, é que na nossa casa existem coisas, objetos que nós não usamos mais e ficam ali de lado, parado, sem nenhuma serventia. Esses objetos inúteis na nossa casa, eles podem ser úteis em casas alheias com outras pessoas. Pode ser uma roupa que você não usa mais, um calçado que já não te serve. Separa e doa para aqueles que passam frio, que estão descalços. Separa também alimentos que estejam sobrando na sua despensa, brinquedos e livros que já estão ali empoeirados pela falta de uso, e dê para aqueles que não têm. O desapego aos bens terrenos significa apreciar eles no seu justo valor, em saber usar deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, porque o verdadeiro tesouro é aquele que nós podemos levar com a gente para onde formos, inclusive na nossa viagem de volta ao plano espiritual. E aí um grande pensador já dizia: o tesouro do sábio é a sua mente e o do tolo são seus bens. Então, jovens, esse foi o nosso estudo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E para finalizar, vou fazer a prece. Jesus, nosso amado irmão, obrigada pelo estudo de hoje. É sempre bom aprender mais dos seus ensinamentos. E mesmo sabendo que estamos ainda longe da perfeição espiritual, buscamos aprender cada dia mais. Abençoe a todos nós e que assim possa ser, graças a Deus. Tchau, gente. Até a próxima.